Você está ouvindo o Artcast. Eu sou Rafael Fávero, licenciado em História, apaixonado por Teologia, e seja muito bem-vindo. Vamos para mais um episódio. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje, mais um episódio do podcast. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu ainda estou travado, eu ainda não estou acostumado com esse meio. É claro, até o momento foram uns 4 episódios com esse, vai ter o 5º saindo na quarta-feira que vem. Vamos ver, vai que a gente consiga manter essa frequência de 2 por dia. O objetivo é 1 por dia, mas vamos ver se nós conseguimos podcasts mais curtos nas quartas-feiras. Bom, pessoal, hoje estou aqui para falar com vocês sobre um tema interessantíssimo, um tema que eu gosto muito de falar, que é sobre a criação. Falar sobre o princípio da vida através da perspectiva bíblica. Eu, Rafael, sou criacionista. Acredito sim que Deus criou a Terra em 6 dias e ao 7º descansou. Essa é a minha visão. É claro que quando nós falamos sobre o início da vida, existem inúmeras teorias. Vou falar de algumas delas. Nós temos o evolucionismo, que acredita que a vida surge através de tentativas e erros, onde uma bactéria consegue se multiplicar, uma célula unicelular consegue se duplicar, virar uma célula do celular, multicelular e expandir assim de tal forma que surgiu as primeiras formas de vida, até chegar a animais. Agora eu vou me complicar porque eu não lembro as terminologias. O que, com o passar de milhões e milhões e milhões de anos, chegou ao que nós temos hoje, sendo uma dessas evoluções do ser humano evoluído de uma espécie símia comum. E ainda é interessante ressaltar que a evolução não diz que nós evoluímos do macaco. Tá? Isso é uma besteira quando alguém vai falar sobre evolucionismo. A evolução fala que a gente evoluiu do macaco, mas nunca viu um macaco evoluindo. É verdade. Porque através da teoria da evolução, o ser humano evoluiu de uma espécie símia comum, através do registro fóssil deles, eles acreditam nisso. Existem várias lacunas, né, com toda certeza, é um modelo, como eles mesmos falam, não tem todas as respostas, mas que o ser humano, na visão deles, evoluiu de uma espécie símia comum. E essa espécie símia comum, com o passar do tempo, através de uma seleção natural feita pelas necessidades, acabamos nos tornando no que somos hoje, o ser humano, o chamado Homo sapiens sapiens. Essa é uma passagem bem porca, posso assim dizer, pela teoria da evolução. Eu não sou especialista nisso, já assisti bastante sobre, já li bastante sobre, mas não é o tipo de conteúdo que eu gravei bastante na cabeça, sendo bem sincero. A segunda forma que existe é o criacionismo, que acredita que Deus criou o ser humano em 6 dias, ao 7º descansou, em 6 dias literais, onde que Deus, através de sua palavra, tudo fez. Essa é a base ao qual eu cresci. Durante um período eu me afastei e depois de muita análise, muito estudo, reflexão, não que eu retornei a acreditar, mas que eu fundamentei então minha fé. Ela deixou de ser a fé de meus pais ou de meu irmão e passou a ser minha fé e meu conhecimento. Eu creio e acredito no criacionismo, que Deus nos criou com amor e carinho em 6 dias literais, através de sua palavra, através de suas próprias mãos. Isso nós vamos ver hoje. E a terceira forma, essa tem um pouco de complicação com base a isso. Existem alguns cristãos, algumas pessoas que acreditam no Deus bíblico, ainda assim acreditam que eles mesclam a Bíblia com a ciência e falam que Deus utilizou-se da evolução para criar o mundo. Então a descrição de Gênesis é uma descrição simbólica, onde Deus criou o ser humano em eras e utilizou-se da evolução através da tentativa e erro até formar o que temos hoje.
isso não é bíblico, então é meio complicado, é simbiose. O cristianismo é muito comum com simbiose, gente. Sendo bem sincero. A religião, desde a judaica até a judaico-cristã que nós temos hoje, ela é muito comum com a simbiose. Por quê? Porque nós comumente mesclamos atributos da fé de outros à nossa própria fé. É complicado. O judaísmo mesclou os símbolos babilônicos, tanto é que os dias no mês, até hoje, são dias do mês babilônicos. O cristianismo teve o culto ao Deus Sol instituído fortemente a partir do quarto século. Então é muito comum fazer essa simbiose. E hoje em dia, o meio cristão em geral tem... Não estou falando todos, mas quando a gente vê essas teorias, é uma simbiose da ciência, da perspectiva evolucionista com a perspectiva criacionista. É uma simbiose entre os dois, que não há muita base, nem no livro sagrado cristão, que é a Bíblia, e dentro do evolucionismo também. E o interessante é que a linha de criação, do criacionismo ela é defendida na academia através do que nós chamamos de teoria do design inteligente. E aí, dentro da teoria do design inteligente, existem inúmeras vertentes, inúmeras pessoas que acreditam. Existem, por exemplo, aqueles que acreditam no Deus bíblico e falam que a Terra é jovem. E tem aqueles que acreditam no Deus vivo e falam que a Terra é antiga, tudo bem, que o Big Bang realmente aconteceu. E existem inúmeras vertentes. Vou citar aqui, por exemplo, o químico, doutor em química, se eu não me engano, Marcus Eberlin, um homem fantástico, de um intelecto incrível. Ele acredita que a Terra é jovem, que ela não tem 7.000 anos, que Deus criou a Terra há 7.000 anos atrás e que deixa eu lembrar aqui certinho, ele fez a Terra de adulta, assim como ele fez o homem. Por isso que a Terra parece, através de datações, ter milhões de anos. E existe outra vertente, e eu sou mais propenso a ela, desde alguns estudos que eu vi sobre, que a Terra é sim antiga e que o Big Bang não tem nenhuma invalidação com relação ao que a Bíblia ensina. Como assim? Através do verso 1 de Gênesis, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Depois ela continua. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Entre o verso 1 e 2, existem alguns teólogos que acreditam nisso, que há um espaço de tempo. Sendo que, quando Deus criou os céus e a terra, seria uma referência, que Moisés vai trazer, ao início da criação do universo, ao início da criação de tudo o que existe hoje. E quando a gente vai ver a teoria do Big Bang, que é a expansão, né, em um nanosegundo, eu acho que se não me engano é um nanosegundo, boa parte do que nós temos hoje passou a existir através da expansão. Alguns falam de explosão, mas provavelmente o termo mais coerente seria expansão. Isso não contradiz a Bíblia, já que, pela perspectiva bíblica, quando a narração de Gênesis começa, ele dá base para o espaço Terra, que nós temos aqui hoje, já existir muito antes da criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1 e 2. Então, pela perspectiva bíblica, a Terra ser antiga não é um problema. Ok? Então, nós temos o início da criação. Nesse momento, eu peço que você pegue a sua Bíblia, vamos acompanhar juntos. É interessante que a gente vai estudar a Palavra de Deus, que a gente vai ler a Palavra de Deus, que é importante que você acompanhe. De novo, lembre-se, se você estiver dirigindo, não mexa na Bíblia agora. Foque na direção, por favor. Por favor, preste atenção aqui. E no trânsito. Não tire os olhos da rua. Ok? Tirando essa brincadeira, pessoal, quem pode, pegue sua Bíblia aí e vamos acompanhar. Vamos acompanhar e vamos ver aqui. Gênesis 1, versículo 3 em diante. O versículo 1 e 2 eu já li com vocês. Eu já referenciei para vocês. Se vocês quiserem ler aí rapidamente, vocês conseguem ler. E vamos a partir do versículo 3. Então
Deus disse: haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa, fez separação entre a luz e as trevas. Chamou a luz dia, chamou as trevas noite, houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, nós temos a criação do primeiro dia. Deus faz a criação da luz, a separação entre luz e trevas. Verso 6. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre águas debaixo e debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. Assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento os céus. Houve também tarde e manhã o segundo dia. Então Deus faz a separação das águas. E Deus disse, verso 9: ajuntam-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. Assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse que a terra produza relva, ervas, deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. E Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre dia e a noite. Sejam eles para sinais, para estações, para os dias e anos, e sirvam luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, fazerem separação entre luz e as trevas. E Deus viu que era bom. Houve tarde de manhã o quarto dia. E Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob os firmamentos do céu. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies. A gente vamos dar uma adiantada na leitura do texto. E vamos para o verso 26. E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Se nós formos aqui para o capítulo 2, versículo de 1 a 3, nós temos o último dia. Diz bem assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Essa é uma leitura rápida do que a Bíblia vem trazendo sobre a criação. Eu pulei alguns versos para agilizar um pouquinho, senão eu ia acabar lendo um capítulo inteiro da Bíblia com vocês e não ia ficar muito dinâmico. Mas, vamos lá. No primeiro dia, Deus cria a luz e faz separação entre luz e trevas. E a porção clara Deus chama dia e a porção escura Deus chama noite. No segundo dia, Deus faz a separação das águas. Ali vai falar sobre a separação das águas de baixo, as águas de cima. Alguns vêm dizer que isso seria um domo, mas seria, quando a Bíblia fala sobre aqueles termos que falam sobre domos e tudo mais que as pessoas se utilizam, é mais para a expansão dos céus, o espaço do céu, o tamanho do céu. Então é uma terminologia bíblica, não para dizer que existe um domo, mas sim que o céu é extenso e grande. Então no segundo dia Deus faz a separação entre as águas. No segundo, Deus faz surgir a porção seca e as árvores frutíferas, a relva. No quarto dia, Deus cria os luzeiros, que é o sol, a lua, as estrelas. E neste dia, Deus preenche o que ele criou no primeiro. Nós temos o quinto dia, que Deus cria todos os peixes, os animais marinhos que povoam sobre as águas e Deus coloca eles nesse ambiente. Nós temos Deus preenchendo o que ele criou no segundo dia. E por fim, no sexto, Deus cria todos os animais terrestres, animais domésticos, o ser humano. E nós temos o fim da criação em 6 dias.
né? O interessante é que a estrutura utilizada aqui é uma estrutura, se não me engano, que é chamada quiástica, que o que Deus cria no primeiro dia, ele completa no quarto, ele preenche no quarto. O que Deus cria no segundo, ele preenche no quinto. O que ele cria no terceiro, ele preenche no sexto. Deus trabalha com as coisas em ordem. Isso é uma coisa muito interessante de se entender. A estrutura quiástica do texto nos mostra isso, que Deus fez tudo com ordem, com cuidado, de um jeito bom. É interessante que quando Deus cria tudo, até o quinto dia fala que Deus viu que era bom, Deus viu que era bom, Deus viu que era bom. Após a criação do homem, a Bíblia fala que Deus olha para tudo e fala: Deus viu que tudo era muito bom. Então o que Deus criou eram coisas boas. E a Bíblia dá uma ênfase seguinte no capítulo 2, verso 1 a 3, que após criar tudo, Deus descansa ao sétimo dia. É uma coisa que quando eu estava lendo a Bíblia pela primeira vez, eu fiquei uma criança ainda, eu tinha 9 anos, eu fiquei assim me perguntando, mas por que Deus descansou? E lá Deus cansa? Por quê? Esse era um questionamento que eu me fazia. Os adultos da época que eu tinha contato não souberam responder muito bem isso. Provavelmente era por conta de criação, por nunca ter estudado muito a palavra de Deus. Mas depois de um tempo eu entendi. Era uma questão de exemplo. Quando a gente estuda no hebraico, a gente vê que o fato de Deus santificar o sétimo dia é uma coisa interessantíssima. O santo no hebraico vem da palavra kadosh. Kadosh é separado. Então quando a gente fala que a gente vai se santificar para Deus, significa que nós vamos nos separar para Ele. Então quando Deus separa o sétimo dia para descanso, para aproveitar e abençoar esse dia, quando Deus santifica o sábado, que nós conhecemos hoje como sábado, quando Deus separa esse dia, Ele estava dizendo basicamente que aquele dia era dele. Era para Ele. Era um dia importante. Porque seria memorial da criação, como uma comemoração. Seria basicamente quando um casal está junto, quando completa um ano, 10 anos, 15 anos, 20 anos, só tem sentido comemorar o aniversário de casamento se dos outros 364 dias foram bons, foram com amor, foram com carinho. Não adianta o marido e a mulher se tratarem bem somente no dia do aniversário de casamento. Eles precisam se cuidar e se tratar um ao outro todos os dias. Então o sétimo dia ele entra como memorial não porque seria o único dia que seria bom, mas porque todos os outros foram bons. E bom pela Bíblia é passar com Deus. Agora a pergunta. A Bíblia só cita no Gênesis 2 pessoas da divindade que nós conhecemos na Trindade. Fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus, nesse quesito, é uma alusão ao que nós conhecemos como Deus Pai. No verso 2, diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, então é uma alusão ao Espírito Santo. O que muitas pessoas perguntam é sobre Cristo, né? Cristo, ele só surge no Novo Testamento, ele é uma pessoa da Trindade que é colocada somente naquele momento? Na verdade, não. Tanto que quando Deus vai criar o ser humano, ele fala, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Não é uma palavra dita no singular, mas sim no plural. Ou seja, ele não estava em si sozinho. Quando a gente vai para João, o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, diz bem assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Olha que interessante. Então, que verbo é esse? Sobre que verbo João está falando? No verso 14 nós vamos entender de quem que ele está falando. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nesse caso, o Verbo referenciado por João aqui no capítulo 1 é o próprio Cristo.
Então Cristo participou da criação. Então é interessante, pela perspectiva bíblica, Paulo vem dizendo em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, né, para você ver que não é uma coisa que a gente tira do além, não é uma coisa que a gente tira do nariz, isso é uma questão teológica já defendida. Né, nós também temos no Salmo 33, 6 e 9, nesses versos aí também mais alguns apoios do que a Bíblia fala sobre a criação, mas por enquanto eu só vou utilizar de Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Lembre daquele termo filosófico que diz que ex nihilo nihil fit, do nada nada se faz. Biblicamente falando, é isso mesmo. Não tem como nada surgir do nada. Para que do nada venha algo precisa existir antes do nada. É meio confuso, não é mesmo? Mas a existência de Deus, a existência do Senhor, ela permeia a história humana, baseando-se tudo o que ele fez desde a criação. Desde a criação. Tudo ele fez mediante a sua palavra. Mediante a sua palavra. O interessante é que eu vou abrir para vocês aqui em Apocalipse 14, nós temos uma passagem interessante que mostra que esse é um tema que, próximo da volta de Cristo, vai ser um tema importante. Quer ver? Vai estar em Apocalipse 14, versículo 6 em diante. Diz bem assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Olha que interessante. A primeira mensagem angélica é um chamado de Deus para adorá-lo. E o interessante é que a Bíblia não enfatiza nenhuma outro aspecto divino a não ser o aspecto da criação. Adorar aquele que fez os céus, as águas, o mar e tudo que neles existe. Isso é um chamado claro e bíblico sobre que o povo de Deus adorem a Ele em espírito e em verdade. Adorar a Deus, que é o Criador de todas as coisas. Abandonar, queridos, a narrativa da criação ou subentendê-la como algo figurativo ou falar que ela não é literal é dizer que Deus não tem poder. Porque se a gente ignora o aspecto da criação, nós também ignoraremos os aspectos do início do mal no mundo. E se não existe uma queda, se Adão não pecou, se Adão não errou, Cristo morreu em vão. Para que Jesus morreu, se o pecado não existiu? Então, eu, Rafael, como cristão, acredito plenamente na criação divina, creio plenamente que Deus fez tudo por sua palavra, nos criou com muito amor e muito carinho, e que hoje todos nós somos chamados a adorar ao Deus Criador de todas as coisas. Seria isso, meus amigos. Tenham um ótimo dia. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.